the options that you can. Things are going to change. The ways we work, the tasks we do are going to change. I think workers are overly worried about AI. I don't think AI is coming to take their jobs. O impacto da inteligência artificial na economia e no trabalho é um dos temas mais debatidos hoje em dia. Muitos trabalhadores interrogam-se sobre o futuro do emprego e das condições de trabalho. So in this episode we're asking what AI means for the world of work. Might it make those tricky, tedious tasks easier, or is it actually coming for your job? And if you're not in the firing line just yet, will you be working next to a bot sometime soon? Welcome to Realeconomy. A inteligência artificial está a transformar os locais de trabalho. De acordo com um estudo recente, mais de 75% das empresas prevêem adotar sistemas baseados na inteligência artificial até 2027, o que acarreta oportunidades e riscos. In a moment we'll see how AI-powered tech is revolutionising jobs here in the Netherlands. But before all that, here's our crash course. No futuro, a inteligência artificial deverá desempenhar muitas tarefas atualmente realizadas por seres humanos. Certos empregos administrativos poderão estar em risco. Apesar da inteligência artificial poder eliminar certos postos de trabalho, a maioria dos especialistas acredita que serão criados novos empregos. No local de trabalho do futuro, certas tarefas poderão ser eliminadas e a produtividade poderá aumentar, mas os trabalhadores deverão adaptar-se à tecnologia e melhorar as competências. Os algoritmos já monitorizam o desempenho dos trabalhadores e poderão ser usados no futuro para contratar e despedir, o que levanta questões sobre a transparência, a responsabilidade e a equidade no local de trabalho. A forma como os sistemas de inteligência artificial serão implementados e o tipo de proteção dos trabalhadores são questões essenciais. O supermercado holandês Picnic quer revolucionar as compras online. A Euronews esteve em Utrecht, onde a empresa desenvolveu plataformas automatizadas baseadas na inteligência artificial. O supermercado dos Países Baixos quer entregar alimentos mais frescos e mais baratos de forma mais rápida para obter uma vantagem num setor extremamente competitivo. A empresa afirma que a adoção da inteligência artificial criou novos postos de trabalho qualificados e eliminou grande parte das tarefas manuais árduas feitas por trabalhadores. AI creates an opportunity for many people that there are new jobs that don't exist currently that they can do in the future. This is about creative work, but also technology takes over the repetitive work and the hard work. A empresa afirma que a nova tecnologia e o novo modelo de negócio são mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. O supermercado faz entregas gratuitas em veículos elétricos. A análise de dados permite reduzir o desperdício de alimentos e embalagens. A service like Picnic can operate in a very sustainable way, but this goes a step further, where we are not only with good forecasting make our service and our operations sustainable, but also our suppliers. Se for bem usada, a inteligência artificial pode trazer benefícios. Mas o que acontece quando a tecnologia é invasiva? A Euronews falou com um trabalhador de um dos principais serviços de entregas em Amsterdão. Joseph School afirma estar farto de ser constantemente monitorizado pela empresa durante o turno. They track everything that we're doing whilst we're at work. They can see if we stop somewhere for 5 minutes, and they could ask questions about why are you taking so long when you're just simply having to do things that you have to do whilst at work. Para os representantes dos trabalhadores, é preciso fazer mais para controlar as empresas que utilizam algoritmos de inteligência artificial para melhorar a produtividade. We see a lot of problems as a union for workers. Wages are low, there's no security, and there's no safety. And for instance, in some cases, bonuses are being taken away if a rider doesn't deliver at a given time. This really leads to unsafe situations, and this, I think, should be made illegal by law. Uma das preocupações dos trabalhadores é o aumento do trabalho precário associado à inteligência artificial. I want to feel that I can go to the toilet, eat some food, change my clothes when my clothes are wet through from the horrible weather that we have sometimes. And I want to feel like I'm not going to be punished for that, but I don't even know what's happening with the algorithm. Como tirar partido da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, garantir a equidade, a inclusão e a segurança no trabalho?
Foi uma das questões debatidas por especialistas e decisores políticos durante o Fórum Social da União Europeia em Bruxelas. A Euronews falou com o diretor-geral do Emprego e dos Direitos Sociais da União Europeia, Nicholas Schmidt. Artificial intelligence is reshaping economies, it's disrupting labour markets. What's the European Commission doing to make sure workers' rights are protected? What is important is that we do not hamper this technological change, but we make sure that we are identifying the measures we need to protect workers. The first important directive we are working on is the protection of platform workers, because they are directly affected by algorithmic management, and we are now pushing very much for the adoption of this directive, which on the one hand gives guarantees to protect workers in the context of algorithmic management, but also to protect them in terms of social rights, social protection rights, health and so on. Além da diretiva relativa às plataformas, a União Europeia está a finalizar uma lei sobre inteligência artificial. Há quem defenda que é urgente implementar uma forma de regulação da inteligência artificial. What we see at this moment is that AI looks very much like a car without brakes and without seatbelts, being driven by someone without a driver's license. And if we let things going as they are now, I'm afraid that the benefits are for those which are already now benefiting from AI, which are the big tech and the multimillionaires of this world. A formação profissional foi outro dos temas em debate. No futuro, 90% dos empregos vão implicar competências digitais. Atualmente, mais de 1/3 dos trabalhadores da União Europeia não possui essas competências. A Euronews falou com o economista britânico galardoado com o Prémio Nobel. They should try and find out what's going on in their company and find out how they can train themselves in the direction of the new technology, work with it, and they'll feel much more satisfaction. We have to create a real mindset of lifelong learning, of people knowing that they have to be retrained, they have to be reskilled, they have to be upskilled, not just with the risk that they lose their job, but with the guarantee that they will find another job. There are clearly a lot of challenges, but there are also opportunities with this technology. Where do you stand in the whole debate? I'm not a techno-pessimist. We can have a better world thanks to technology. We can have better work organization, taking away from people the repetitive or tedious work. But this means that we have to keep control. It's not about predicting the future or fearing about the future. It's finally to shape the future. That's what we have to do. Commissioner, thank you. Thank you.